Governador, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre transporte público agora, um tema muito debatido, né, nesses últimos meses, até por causa da pandemia, dos efeitos ainda da pandemia, o governo precisou dar mais recursos para as empresas, mas não houve um aumento ainda da passagem de ônibus. Há uma previsão que haja esse aumento? Como é que o senhor vai fazer para ajustar esses contratos, né? Vai ser preciso o governo dar mais dinheiro? Agora, na renovação dos contratos, nós vamos ter a oportunidade de fazer alguns ajustes que são necessárias, principalmente para melhoria em relação aos passageiros, aqueles que usam o serviço público de trânsito, de transporte do Distrito Federal. Então, nós vamos ter condições de aumentar a quantidade de linhas, melhorar os ônibus do Distrito Federal, cobrando das empresas a renovação. E o que a gente trabalha é para que a gente não tenha aumento da passagem. A gente sabe que o custo do transporte aqui no Distrito Federal é bem maior para o Estado do que a população paga. Se a passagem fosse paga integralmente pelo usuário do serviço público de transporte, a passagem estaria hoje em torno de 11 a 12 reais. Eles pagam a mais alta é 5,50. Isso tudo é subsidiado pelo Estado, sem contar as gratuidades que existem. Então, isso tudo sobrecarrega o orçamento do Distrito Federal, mas é uma opção para não onerar muito aqueles que fazem o uso do transporte público no Distrito Federal. E o que nós temos que avançar é exatamente com a infraestrutura, para que a gente melhore a qualidade do transporte na nossa cidade, criando, por exemplo, o BRT Norte, que está dentro das nossas prioridades, concluindo o BRT Oeste, saindo do Sol Nascente até o plano piloto, concluindo as etapas do BRT Sul que ainda faltam. Então nós temos que fazer esses avanços para que a gente tenha um transporte público mais rápido, para que as pessoas cheguem mais cedo nas suas residências e possam usufruir mais das suas famílias. E o metrô? Vai haver expansão? Vai sair a PPP? Como é que está a previsão? No metrô nós continuamos aguardando a posição do Tribunal de Contas do Distrito Federal, está em fase final dessa análise, agora a Secretaria está com uma entrega de documentação no que diz respeito àqueles servidores, que será feito com os servidores do metrô. Nós vamos apresentar ao Tribunal de Contas, a gente espera a liberação e a gente quer fazer a concessão. Só que são coisas diferentes. A concessão do metrô, você concede a operação. A expansão ela continua sendo por conta do Estado. Nós temos agora, já está em licitação, a expansão de Samambaia. Nós estamos atrás de recursos do governo federal para a expansão da Ceilândia e vamos correr atrás para conseguir a expansão da Asa Norte também. Agora, o metrô é muito caro, o metrô não é fácil, a gente só consegue com financiamento externo para que a gente consiga realmente fazer uma expansão do metrô do nível que o Distrito Federal merece. Eu gostaria de fazer uma pergunta, levando em conta o que foi debatido, o que foi discutido durante a campanha, né? Alguns dos adversários do senhor que foram derrotados tinham planos aí inseridos, inclusive no plano de governo, para tarifa zero. Isso é possível? Olha, possível não vou dizer que seja impossível, mas o dispêndio do recurso público para você manter uma tarifa zero, hoje seria em torno de 3,5 bilhões de reais. Então, por ano, você gastaria todo o orçamento de investimento que a cidade tem. Nós temos aí para os próximos anos em torno de 10 bilhões de investimento para ser feito na cidade. Você gastaria todo o orçamento de investimento do Distrito Federal para você dar a tarifa zero. Então, administrativamente seria inviável, porque nós temos outras necessidades. Nós temos os servidores públicos, nós temos a saúde, nós temos a educação, nós temos a segurança, nós temos a parte de infraestrutura da cidade que não pode parar. Nós temos uma cidade muito bela que nós precisamos cuidar dela. Nós temos uma área central que é um patrimônio aberto, aí nós temos aí uma grande cidade que precisa ser preservada. Tudo isso são custos que você tem com o investimento no Distrito Federal. Então essas propostas, elas não passaram de propostas eleitoreiras, assim como nós tivemos no passado, onde candidatos ofereciam passagem a R$1 e que, graças ao discernimento da população, não avançaram e foram derrotadas nas urnas. Não é isso que a população quer investimento na cidade.